O que você faria se amanhã o mundo inteiro confirmasse: não estamos sozinhos no universo? Você sentiria medo ou alegria? No domingo, dia 31 de maio de 2026, o avistamento de um possível OVNI, objeto voador não identificado, em Campo Largo, no interior da cidade de Campo Largo, pertinho de Curitiba, no Paraná, colocou todas as mídias em polvorosa e reacendeu essa pergunta que a humanidade tenta responder há milhares de anos. Será que nós, humanos, estamos mesmo sozinhos no universo? Ou há muito mais coisas por aí do que a gente sequer imagina? O que é que você acha? Gente, este vídeo de hoje está imperdível. Olá, eu sou a Dayana. Fico sempre muito feliz em ter você aqui batendo esse papo comigo. E hoje eu tenho uma surpresa. Nós temos uma visita muito especial aqui no nosso cantinho. Tcharam! Gente, este é o Carlos, meu marido querido. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, muito obrigado. Que bom tê-lo por aqui. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Gente, hoje eu decidi convidar o Carlos para participar deste bate-papo porque pode ser um assunto assim bem polêmico, que envolve muitas camadas, né? E o Carlos é um grande entusiasta desses assuntos que envolvem história, geografia, mistérios do mundo e da humanidade. Então eu acho assim que ele tem muito a contribuir com este vídeo de hoje. Gente, vocês têm acompanhado esse caso do Mike Leão de Campo Largo, região de Curitiba? Para quem está por fora, o Mike é um rapaz de coração enorme que faz um trabalho social com uma ONG própria de animais. Ele tem, assim, mais de 300 animais resgatados no sítio dele e ele toma conta de todos esses animais sozinho. É incrível o coração dele, é um rapaz simples, humilde e de muito bom coração. E no domingo, dia 31 de maio de 2026, ele estava compartilhando nos stories, praticamente ao vivo, né, no seu Instagram, a rotina dele com os animais e mostrando todas as atividades diárias, a rotina dele com os seus bichinhos, quando alguns fatos bem curiosos, no mínimo, ou bem estranhos, começaram a acontecer. E ele, por estar ali o dia todo documentando, né, através dos seus stories no Instagram, acabou compartilhando esses acontecimentos com todos os seus seguidores, que na época eram, assim, até 40 mil seguidores. Hoje, depois de toda essa polêmica que nós vamos comentar agora, ele já está com mais de 2 milhões de seguidores, assim, de uma hora para outra. Primeiramente, ele percebeu algumas listras bem estranhas, assim, atípicas no céu, que estava um dia muito bonito, inclusive um dia de sol, né, ensolarado. Sim. E esses rastros que aviões normalmente deixam, mas é que havia um número, assim, exagerado dessas listras. Inclusive houve relatos e fotos, vídeos desse acontecimento em muitas outras cidades e regiões do sul do Brasil. Nesse mesmo dia, tinha muitas pessoas compartilhando, mas isso estava bem estranho, né? Fora do normal. Logo após, os animais começaram a apresentar atitudes bem estranhas, como alerta ou de pânico quando eles estão nervosos ou receosos de algo. Então, ele tem desde aves, ele tem bode, tem muitos tipos de animais diferentes, né? E todos eles estavam apresentando, assim, muitos ruídos, muito barulho, estavam muito assustados, todos olhando para uma mesma direção. E isso era à tarde, né? Foi durante o dia estava bonito. Então ele achou que talvez tivesse alguém ali pela residência dele, né? Na região do sítio, que pudesse estar amedrontando os animais. Muitas vezes acontece até de ter onças por lá, né? E ele achava que poderia ser algum outro animal amedrontando os seus bichinhos. Mas, além disso, ele também observou que havia uma cerca elétrica caída, e era uma cerca assim que estava bem profunda, bem difícil de alguém derrubar com tanta facilidade, e estava caída. E em sequência ele também começou a ouvir
muitos barulhos na mata próximo à residência dele. Barulhos bem estranhos que pareciam rugidos, quem sabe de algum animal mesmo, mas como ele está muito acostumado, vive nessa região, sim, ele entende o que é ruído de um animal, mas ele percebeu que estava bem estranho esse barulho, né? Que ele não conseguiu identificar do que era. E ainda na sequência, ele começou a perceber barulhos ainda mais estranhos, como se fossem acima da casa dele, próximo a ele. E a impressão que dá, comparando assim, dá para ouvir muitas coisas pelos vídeos, né? Pelos registros dele. Sim, mas a impressão que dá é que ele, presencialmente, estava ouvindo tudo aquilo ainda mais forte, de forma ainda mais acentuada. Não dá essa impressão, Carlos? Dá bastante. Através dos vídeos dele? Então, foi assim durante a tarde, até que chegou o anoitecer e ele observou no horizonte da sua casa, em algumas montanhas por lá, ele observou algumas luzes e um objeto muito estranho, muito grande, apesar da distância, dava para entender que esse objeto era muito grande, e luzes muito diferentes. E é um local assim de total difícil acesso, um local privado, mas não é um local que seja possível acampamentos, a presença de pessoas, principalmente à noite, é um local que tem muitas cobras, muito perigo, inclusive, de estar ali até durante o dia, sem total cuidado. Imagine à noite, né? Eu só quis comentar um pouco esse resumo da história, para que, se por acaso alguém que está assistindo agora não estava ciente deste ocorrido, deste acontecido, então eu quis, assim, recapitular um pouco de tudo o que aconteceu. E agora sim eu vou conversar com o Carlos, vou fazer algumas perguntas, nós vamos interagir. E desde já, gente, eu gostaria de pedir a educação de todos, tá? Nós queremos que vocês participem deste papo nos comentários, eu vou estar interagindo com vocês depois. Vocês sabem que é assim que funciona aqui no nosso cantinho, né? Eu fico sempre muito feliz com a participação de vocês, mas como eu falei, é um assunto que pode ser bem polêmico, pode envolver muitas crenças das pessoas, e assim como eu respeito totalmente a opinião de todos vocês que estão assistindo, eu gostaria muito que vocês respeitassem a nossa opinião também e que realmente servisse para um bate-papo, uma reflexão e até para entender como é que as pessoas estão reagindo a isso ou como reagiriam, cogitando a ideia de que sim, seja um disco voador, né, um extraterrestre. Então nós vamos ouvir as opiniões do Carlos agora também. Carlos, você particularmente acredita em vida extraterrestre? Você acha que há vida inteligente fora da Terra? Na minha opinião existe sim, eu acredito piamente na existência de extraterrestres, de seres alienígenas. Seria muito egoísmo da nossa parte entendermos sermos a única espécie em toda a galáxia. Seria muito egoísmo da nossa parte e, na verdade, existem muito mais espécies do que as que conhecemos, né, realmente. Ainda não apresentamos o alcance necessário para conseguir realizar comunicação com esses extraterrestres. Então eu acredito totalmente na existência e eles existem aí desde a existência existem desde o momento que surgiu a vida no sistema solar como um todo. Na minha opinião também, o fato do universo ser tão imenso a ponto de nós nem termos ideia de quantas outras galáxias existem além das nossas, né? Da nossa, aliás, quantos outros planetas além dos nossos, da nossa galáxia, da nossa Via Láctea, e fora buracos negros, locais onde é impossível chegar até hoje, né? Então eu acho assim que é quase impossível a gente imaginar que Deus tenha criado tantas coisas tão incríveis, maravilhosas, magníficas, usando toda a sua criatividade literalmente divina, né?
e para ter criado apenas nós humanos. Na minha opinião, nós somos incríveis também. Quando a gente para analisar a forma como o nosso corpo funciona, como tudo é orquestrado perfeitamente, é impossível a gente imaginar que a gente veio do nada, sem explicação, né, Carlos? E aí pensar que Deus, com tanta criatividade, tenha criado apenas os homens, mas como nós estamos dizendo aqui, gente, essa é só uma forma de visão minha, não é a verdade absoluta, nem a do Carlos, é algo que eu tenho assim dentro de mim como opinião, não é nem como verdade. E Carlos, se amanhã surgisse assim uma prova irrefutável de que nós já estivéssemos com seres alienígenas, extraterrestres, chegando aqui na Terra, qual você acha que seria o maior impacto no nosso planeta com essa vinda, essa descoberta? Olha, eu acredito que esse impacto seria principalmente uma reação natural das pessoas diante de algo que não conhecemos, algo completamente inédito para nós. Então, a princípio existiria, algumas pessoas poderiam até passar mal, pessoas mais sensitivas ou menos habituadas a pesquisar sobre o assunto. Entretanto, eu acredito que ao longo de décadas, especialmente nos últimos 50 anos, 80 anos, o homem ele passou, ainda que a passos lentos, a se inteirar do assunto de extraterrestres, de vidas fora do planeta, de maneira que eu acredito que uma parte da população vai ter um impacto inicial, mas depois irá assimilar normalmente a chegada deles, e aos poucos se tornará algo natural e até mesmo cotidiana. Eu concordo com você também. E você, o que você acha? Vai comentando aqui, gente, vai deixando a sua opinião, tá? Eu acredito que, de qualquer forma, gente, cogitando a ideia de que haja outras vidas, outros tipos de vida fora da Terra e que eles estejam preparados a ponto de poder conseguir nos visitar por aqui. Eu acredito que justamente essa falta de abertura de muitas pessoas de sequer cogitar essa possibilidade, ainda que ela nem exista, de respeitar a opinião das outras pessoas, eu acho que isso gera um fanatismo muito grande, sabe? E essas são as pessoas que, em caso de ser verdade, de amanhã ou depois, de repente, naves começarem a pipocar no céu a olho nu, eu acho que essas são as pessoas que mais vão sofrer, né? Se bem que, olha, gente, sinceramente, assim, eu acredito, né? Eu adoro estudar, ler, assistir sobre o assunto, mas o Carlos sabe, eu tenho medo. Se você me perguntasse aqui, Dayana, se você queria que um aparecesse agora aqui, eu não. Eu não sei como é que eu vou lidar com isso, se é que um dia vai acontecer, né, gente? Carlos, esse mistério da humanidade não envolve só esses sinais de hoje em dia, né? Desde que o mundo é mundo, eu acho que já houve muitos casos estudados e sem muita explicação até hoje. Por exemplo, Atlantis é o nome, isso? Eu acho que em inglês se fala Atlantis, mas nós conhecemos por Atlântida, né? Atlântida. A antiga civilização que submergiu. Sim. Né? Dizem que ela tinha uma participação de seres de outros planetas, né? Pra quem não sabe, assim, é meio leigo. Eu também não entendo muito desses assuntos. O Carlos que sabe muito sobre esses detalhes. O que é que foi essa Atlântida? Era uma cidade? Como é que as pessoas começaram a desconfiar que houve esse lugar? Ela foi uma civilização que existiu há muitos anos e que não se sabe exatamente a localização ao certo. Só se sabe que ela gerou um desenvolvimento dentro da sua existência e aos poucos ela foi se consolidando como uma civilização
mas também pouco se sabe o porquê que ela desapareceu e até quanto foi a participação dos extraterrestres na sua criação, né? Como é que pode desaparecer de Ela repente, né, uma desapareceu civilização realmente. inteira? Não é essa que acredita-se que está embaixo d'água? Exatamente. Uhum. Pois Acredita é. que está embaixo em algum local dos oceanos. Quais outros mistérios assim que te fascinam, que você gosta de estudar, saber um pouco mais sobre? A respeito de Machu Picchu, que também se acredita que tenha ocorrido a participação de extraterrestres em desenhos, em imagens que são cultuadas pelo povo Inca, ou então, no caso do Egito, já na África, como que as pirâmides teriam sido erguidas numa época sem a menor tecnologia ou técnicas de construção. Como é que vamos acreditar que os operários das obras da época conseguiam levantar toneladas e toneladas de tijolos? Na verdade, eram as rochas que constituíam as pirâmides. Então, são cenários em que nós temos que fazer uma simulação e também aventar a possibilidade da existência dessas civilizações antigas. Não apenas imaginar que foram os povos localizados nesses países que foram responsáveis por essas grandes construções, bem como as estátuas da Ilha de Páscoa também, que pertence ao Chile, mas fica no meio do Oceano Pacífico, né? Alguns atribuem aos polinésios a construção dessas estátuas, mas há quem diga que tenham sido feitas por extraterrestres e com tecnologia de outros planetas também. Essas estátuas de Ilha de Páscoa também são incríveis, porque dizem que elas são seriam mais visíveis, né, ou estão mais presentes abaixo do solo do que a parte que aparece acima. Como é que conseguiram, né? O que aconteceu ali? Dizem que isso se deve ao acúmulo de terra ao longo dos anos, que pode ter... Faz sentido. Pode ter sido responsável por encobrir o resto do corpo das estátuas, mas nunca se sabe, até porque a população daquela ilha sempre foi muito reduzida e o acesso sempre foi muito difícil. Pois é incrível. As pirâmides do Egito é um assunto, assim, dos favoritos, eu acredito, de todos os alunos, com seus professores de história, porque eu lembro, assim, quando eu era aluna, era o assunto da matéria que eu mais amava. Eu me transportava em pensamento para aqueles lugares, ficava imaginando os rituais até que eles tinham, e é incrível de se pensar, né, gente? Ainda que tenha sido algum tipo de tecnologia humana, vamos dizer assim, mas é algo que com certeza não era comparado ao que nós temos hoje, porque não havia essa modernidade, né? E mais um ponto também muito curioso, Carlos, é o polo, certo? Uhum. O polo Sul. O Polo Sul é algo assim que levanta muitos questionamentos. O que você tem a falar sobre isso? Na verdade, o Polo Sul, ele é eu creio que junto com o fundo dos nossos oceanos, o Polo Sul seja a maior caixa preta que nós tenhamos atualmente, porque o mundo ele já foi quase todo explorado, mas o fundo dos oceanos e o Polo Sul, eles ainda têm uma considerável porção que nós não tivemos acesso, especialmente no caso do Polo Sul, o miolo dele. Algumas teorias conspiratórias dizem categoricamente que existe não só um portal dentro daquele polo, no seu miolo, como também existam registros de extraterrestres naquela localização da Terra. Inclusive, os aviões são desaconselhados a voar sobre o Polo Sul, por exemplo, uma viagem que se faria de Buenos Aires para Sydney, porque oficialmente se diz que a viagem se torna muito perigosa porque o avião não tem onde pousar, mas
Quem sabe não existe um fundinho de verdade em relação ao perigo de você sobrevoar o Polo Sul e existir um campo magnético capaz de atrair o avião e fazer-o colidir contra a crosta terrestre. São aqueles possíveis portais que muitas pessoas acreditam, né? Que há portais em locais específicos, né, do planeta. Sim. E que há muitos mistérios, né, envolvendo esses ditos portais também. É um assunto assim fascinante, muito curioso para a gente estudar sobre. Carlos, um dos assuntos que muito se comenta é o de que nós já temos aqui na Terra muitas provas, muitos sinais, muitos materiais, inclusive, de extraterrestres, mas que por interesse, né, de governos mundiais poderosos, esses fatos são encobertos, né, estão escondidos. Você acredita que isso é possível? Acredito, sobretudo pelo fato de as inteligências dos governos terem acesso a informações que o cidadão comum não tem. Qualquer órgão de inteligência de qualquer país, né? E eles podem ter ciência de que existem tecnologias muito superiores às nossas e que poderiam fazer frente aos interesses desses governos, tá? Qualquer que seja o partido aqui falando, é apenas uma questão que já se arrasta há 200, 300 anos no mínimo. Então eu acredito sim que existe um interesse tanto por parte das autoridades quanto até mesmo da mídia em serem bastante seletivas na divulgação de informações a respeito dos extraterrestres. Isso é feito de maneira muito gradual, paulatina, a fim de que não exista esse conflito de interesses. Há muitos filmes que procuram mostrar possíveis realidades, né, caso uma invasão, digamos assim, acontecesse. Infelizmente, a maioria dos filmes mostram como se fosse algo trágico, algo para colocar muito medo na população, né? Eu acho que o único que não foi assim foi o ET, o extraterrestre, sim, né? Um filme mais antigo. Não lembro de outros assim em que eles pudessem chegar trazendo coisas boas. Talvez, inclusive, se vocês tenham alguma recomendação de assim, ó, filmaço para assistir, muito bom, mostrando os dois lados também, né? Sobre esse tema, sobre esse assunto. Compartilhem, deixem aqui a recomendação de vocês nos comentários, porque eu e o Carlos adoramos assistir filmes também sobre esse tema. E você acredita também, Carlos, que eles já estejam entre nós, infiltrados, assim, no maior estilo MIB Homens de Preto? Se o filme Homens de Preto, o qual teve 2 edições, né, a 1 e a 2, pelo menos os que eu conheço, então pode existir algo de verdade, pode existir sim membros extraterrestres entre nós e inclusive em funções estratégicas dentro dos sistemas que compõem o mundo, né? Não dá pra gente ter certeza disso, mas eu não duvido dessa possibilidade absolutamente. Por acaso você não é um deles e tá me enganando até hoje? Não sou. Não sou dele. Ai. Este último tópico, para mim, é um dos mais importantes e polêmicos, sabe? Você acha, Carlos, na sua opinião, que nós, humanos, estaríamos preparados para descobrir essa realidade ou imaginar a cena do nada, de repente, agora ou amanhã, o céu está limpo, céu de brigadeiro, como nós chamamos, e naves espaciais, daquelas que a gente vê nos filmes ou em registros por aí, estivessem começando a pipocar no céu, assim, sem explicação, do nada começassem a surgir. E inclusive os próprios extraterrestres, né? Com a aparência que geralmente eles são descritos ou uma aparência totalmente diferente daquelas. Como é que seria a reação das pessoas? O que você acha?
Olha, eu creio que a reação das pessoas, na maioria dos casos, ainda seria de espanto e de receio. Em razão de muitos fatores, sabe, como falta de pesquisa a respeito do assunto, ou então as próprias, algumas religiões, elas impedem o acesso a informações desse perfil, né? Mas, entretanto, eu acredito que hoje estaremos bem mais preparados do que estávamos na época que foi, por exemplo, lançado o filme do Homens de Preto. Já tem 30 anos já esse filme. Conversando entre nós, né, sobre esse assunto, o Carlos até comentou que quando os portugueses chegaram com as suas grandes vestimentas, porque eles tinham uns trajes muito típicos, né? Sim. Quando chegaram no Brasil, no descobrimento, e havia aqui estavam os índios, né? Sim. Ele acredita que... Fala a sua opinião, Carlos, sobre isso. Eu acredito que os indígenas, os povos originários, eles foram mais surpreendidos pela chegada dos colonizadores, mesmo estes também sendo seres humanos, do que muitos de nós estaríamos após uma eventual chegada de uma nave extraterrestre com uma tropa de extraterrestres. Porque na ocasião do descobrimento, os índios não tinham a menor noção da existência dos portugueses, dos colonizadores europeus. Eles não conheciam a figura da roupa, eles não conheciam as navegações, eles não conheciam sequer alguns presentes que dizem que os portugueses trouxeram para os povos originários, para os índios. E ao passo que hoje nós, ainda que uma parcela ainda reduzida da população mundial, mas muita gente já teve acesso pelo menos a algum filme, alguma obra envolvendo extraterrestres, ou envolvendo outros mundos, ou envolvendo tecnologia espacial. Star Wars, por exemplo, é uma guerra no espaço. Então, embora não fale apenas de extraterrestres, ela fala de eventos acontecidos fora da órbita do planeta Terra. E o Star Wars é largamente conhecido, tanto por filmes quanto por obras de livros. Então nós estaríamos, na minha opinião, mais preparados do que estariam os índios. Ou então, mais do que os portugueses estariam quando se lançaram ao mar e não sabiam o que iriam encontrar. Eles acreditavam na existência de monstros aquáticos no oceano. Eles nem sabiam da existência do continente americano. Então eles também estavam mais às cegas, talvez, do que nós estejamos para receber essas naves interplanetárias. A gente não para muito para pensar e lembrar, né? Imaginar como foi naquela época. Mas, de fato, Carlos, com certeza eu concordo, assim, totalmente com você, que deve ter sido um susto tremendo, né? Para quem já habitava aqui o nosso país, o Brasil, com aquela chegada. Voltando ao assunto do Mike, para encerrar esse vídeo, e também algo que nós comentamos muito aqui nos vídeos que nós compartilhamos aqui no canal, sobre essa questão humana. Você lembra que eu já perguntei em outros vídeos para você se você está preparado para receber toda a prosperidade, todas as bênçãos, todas as coisas que você sonha receber na sua vida? Porque observando agora, né, acompanhando o dia a dia, os stories e tudo que vem acontecendo com esse rapaz, o Mike Leão, a vida dele mudou drasticamente. Embora ele já se intitulasse influenciador, né, tinha muitas pessoas o seguindo, mas não tem a mínima comparação do que a vida dele se tornou agora. Tanto em questões de ameaças, de pessoas que por algum interesse não querem que ele fale sobre isso, divulgue, querem obrigá-lo a tirar do ar, né, ou gravar vídeos dizendo que é tudo mentira. Pessoas assim curiosas, sem a menor noção, chegando na casa dele 1 da manhã, 2 da manhã, assim, pessoas durante o dia insistentes, que não sabem ouvir um não como resposta, não sabem
respeitar o limite e a privacidade do próximo. Infringindo a lei também. Infringindo a lei, inclusive, né? Então, assim, a gente tem percebido como a nossa vida pode mudar literalmente da noite para o dia, que foi o que aconteceu com ele, e junto disso vindo também muitas oportunidades, porque a visibilidade traz interesses, principalmente comerciais. Então agora há muitas empresas atrás dele, né, querendo usá-lo com propagandas, porque ele é o que está na moda, né, em auge agora, no auge das mídias. Então tudo isso traz muita visibilidade para as empresas. E ele tem mais a que aproveitar mesmo, um rapaz assim de um coração enorme, a gente acompanha pelos vídeos com os bichinhos, uma pessoa assim singular mesmo. Eu estou admirando muito ele, principalmente pelo trabalho que ele faz, mais do que por qualquer coisa que ele tenha visto naquele dia. Mas isso faz a gente se perguntar mesmo e refletir, será que nós estamos preparados não só para receber vida extraterrestre, mas nós estamos preparados ou estamos nos preparando para receber todas as bênçãos que Deus pode mandar pra gente? É claro que a gente não pode se limitar, tá, gente? A gente não pode dizer, então eu não vou ficar esperando nada, não vou querer nada porque eu não estou preparado. Pelo contrário, nós precisamos viver esse preparo constantemente, né, Carlos? Exatamente. Tanto intelectual quanto mental, psicologicamente, emocionalmente, porque de fato, gente, uma mudança dessa tão grande, com uma visibilidade, a maioria das pessoas quer fama porque fama traz dinheiro, traz fortunas, riqueza. E a verdade é que se nós não nos prepararmos para receber isso, o que poderia ser uma bênção acaba virando uma desgraça mesmo, né? Muitas pessoas não aguentam a situação e acabam até optando por encerrar a própria vida porque não conseguem lidar emocionalmente e psicologicamente com essas questões. Então, que Deus abençoe esse moço, né, o Mike, que ele vá aprendendo no processo, porque às vezes as coisas acontecem mesmo sem ninguém esperar. Então eu tenho rezado, inclusive, por ele, orado, pedido que ele vá amadurecendo com esse processo agora, né? Que ele aproveite esse momento mesmo para fazer o bem como ele sempre fez, porque de fato o dinheiro faz as coisas acontecerem, né? Ele era algo que ele buscava muito sempre, com vaquinha, ajuda. E era sempre tão difícil, né? E de repente agora ele tem essa possibilidade de inclusive influenciar mesmo muitas outras pessoas para o bem. Exatamente. Bom, gente, nós encerramos por aqui o nosso vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado. Carlos, muito obrigada novamente pela sua participação. Muito feliz em participar, sim. Eu sou suspeita, mas eu amei, é claro. Obrigada, gente. Comentem, deixem a sua opinião com educação aqui embaixo. Nós vamos amar ver os comentários de vocês. Curtam o vídeo para eu saber também que vocês gostaram desse assunto, para a gente saber se vocês querem a participação do Carlos mais vezes aqui no canal também. Vamos ficar bem felizes em saber, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo!